Meus caros rubro-negros, vamos ver a imparcialidade dessa imprensa paulista. Cecílio, Renata, Edu, Ronaldo e entre outros aí, curtindo a derrota do Flamengo lá na Argentina por 1-1. Porque ali, aquele empate foi uma derrota. O Flamengo era para ter amassado, deixou a desejar. Foi um show de erros, o Gerson, pelo amor de Deus. É um tiriça, o Wesley. Tirando o Rossi, que fez um puta jogo, e o gol do Arrascaeta, o jogo não foi aquele Flamengo. A imposição física foi muito maior. Tenho aqui um trecho do jogo aberto e o que eles acham do Flamengo. Crédito de imagem ao jogo aberto, TV Band, o link abaixo na descrição. E antes, meta aquele dedo no like para ajudar a gente. Compartilha, ative o sininho de notificações e se inscreva se você não for inscrito. Vamos lá conferir como eles são imparciais. Bom, olha, o Cecílio cantou a pedra essa semana e tem time que quando o assunto é em espanhol, mas não é o Corinthians não, viu? Tá bom. O que está acontecendo com o Flamengo? Perdeu no Maracanã para o Central Córdoba e ontem empatou na Argentina. Pode se classificar ainda, tudo bem, mas não precisava disso, né, Felipe Luiz? O Flamengo teve mais controle do jogo no primeiro tempo da partida e saiu na frente logo no início. Aos 9, Arrascaeta balançou a rede depois de uma bela jogada com Gerson e De La Cruz. Na sequência, foi a vez do Central Córdoba chegar, mas Cufré foi travado. Ainda na parte inicial do duelo, Arrascaeta poderia ter feito mais um. Depois de um chute de Léo Pereira para frente, Gerson ajeitou de cabeça e o camisa 10 saiu cara a cara com Aguerre. Melhor para o goleiro, que conseguiu a defesa. Aos 35 foi a vez de Gerson desperdiçar uma oportunidade. A equipe carioca voltou para o segundo tempo com uma postura mais defensiva. Assim, os donos da casa conseguiram retomar o controle e empataram com Verón aos 15 minutos. O VAR ainda anulou 2 pênaltis. Um para o Flamengo no primeiro tempo e outro para o Central Córdoba na etapa final. Para mim é muito simples, o adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. O resultado complicou a vida do Flamengo na Libertadores. O time carioca ocupa a 3ª posição no grupo C com 5 pontos e para avançar de fase sem depender de ninguém, precisa vencer os 2 jogos restantes em casa. Outro adversário no grupo, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2 e empatou com o Central Córdoba no número de pontos, com 8 cada. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos 2 jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Depois do tropeço fora de casa, mais um susto. Após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, o carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Outros atletas do time também foram alvo de criminosos. Que coisa, hein? Na verdade, ninguém poderia ser alvo de criminoso algum. A violência é um tema muito complicado. A gente sabe que hoje a realidade é cada vez pior, condições financeiras ruins, política econômica. A gente está passando por um momento que não é 100% e até os jogadores não estão imunes. Ainda bem que o carro era blindado, que ninguém se feriu, mas fica esse alerta aí porque a violência está em todos os lugares. Voltando para o campo, também foi uma violência o resultado de 1-1 para o Flamengo, não é? Ninguém esperava que nessa segunda oportunidade o Flamengo fosse tropeçar mais uma vez, já tinha sentido que esse time argentino não é bobo, Cicinho, e agora foi lá e não conseguiu vencer. Então, nos 2 confrontos, não teve vitória do Flamengo, mas tem 2 jogos também em casa pela frente.
Exatamente, Renato, mas não depende mais só dele, né? Até porque vai ter esse confronto com os outros adversários e o Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, o melhor time que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores, e esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagina como fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então, o momento do Flamengo não é bom, então o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Mostramos aí chance desperdiçada pelo Arrascaeta, pelo Gerson. Ronaldo, teve pênalti que poderia ter sido contra o Flamengo, mas foi retirado, do Léo Pereira. E a gente vê que essa equipe argentina aprendeu a conter as ideias do Felipe Luiz, hein? Vai tirar o soro não só do Felipe Luiz, como também da torcida, porque é uma equipe que veio aqui, beliscou e ontem também complicou a vida. Se não fosse o Rossi completou 6 jogos ontem com a camisa do Flamengo e fez uma defesaça também no primeiro tempo, que deu uma tranquilidade pro time do Flamengo, que teve a oportunidade com a Arrascaeta de fazer 2-0, não fez, sucumbiu a um time que marca muito bem, sabe o que faz com a bola no pé. Agora, eu tô de olho, mas eu não tiro o olho do Felipe, porque é um treinador que mesmo com dificuldade, agora já estão falando outras coisas dele, e ele tá centrado. É um cara centrado e sabe o que faz, eu acho que ele vai conseguir, porque o Flamengo joga em casa agora também, vai ter essa oportunidade de buscar a vitória numa competição importantíssima. Com um treinador que agora todo mundo tá olhando diferente, mas ele continua o mesmo. Tô gostando de ver ele. Bom, os 2 jogos, os próximos contra a LDU e Tátira em casa no Maracanã, não tem outra história, tem que ganhar, até para fazer pontos, pensando numa sequência de Libertadores. E além disso, Edu, o gol do Arrascaeta foi aos 9 minutos do primeiro tempo. Tinha tempo para ampliar, para facilitar o jogo, e ainda o Arrascaeta pede essa oportunidade aí que normalmente, até pela fase que ele vive, ele não desperdiçaria. Não, Renato, principalmente falando de Arrascaeta, né, o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê que o Flamengo, a gente está vendo uma queda, na minha opinião, uma queda física e técnica de alguns jogadores. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no esquema tático do Felipe Luiz, né, onde que os jogadores sabem onde que estão. É um time muito bem treinado, então é uma coisa que ninguém esperava o Flamengo estar vivendo um momento desse, principalmente dentro do seu grupo, que todo mundo falava que o Flamengo ia classificar em primeiro e com os pés nas costas, mas não está sendo assim. E o futebol está mostrando que quem competir, quem lutar e quem buscar uma eficiência maior vai conseguir com a vitória. Então, haja visto a prova aí de ontem, um sinal de alerta que o Flamengo, nos 2 jogos em casa, possa vencer e quem sabe classificar. Esse homem inspira até hoje, D'Alessandro. Só que não sou eu que falei. Ele elogiou o Palmeiras. Ele quer vir pra cá, certeza. Depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode daqui a pouco baixar um rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. Ô Everton, olha o D'Alessandro falando que, pelo que ele viu, o Palmeiras está acima dos demais. Você concorda ou discorda? Concordo, Renata. É a grande referência para todos os outros times do futebol brasileiro. O trabalho do Abel é um trabalho de excelência em organização, mas o Abel consegue extrair dos jogadores o que eu acho muito difícil. Os jogadores correm por ele, correm pela instituição, mas correm por ele. Ele extrai dos jogadores, Renata, esse negócio que o D'Alessandro falou de competitividade, de entrega, pode parecer, quando sai da boca da gente aqui, uma coisa tão rasa, né? Mas aí da boca de um jogador como o D'Alessandro, que entregava isso quando era jogador do Inter, entregava muito isso e talvez por isso ele seja um grande ídolo da torcida colorada, isso faz toda a diferença, Renata. Se você tem uma queda no aspecto técnico, se taticamente o futebol não entra, a competitividade não pode oscilar.
E nesse caso, o Palmeiras dita cátedra sobre isso. Não, eu falo muito de não desistir do jogo, né? Quantas vezes o Palmeiras, lá no finalzinho do jogo, nos últimos minutos, ou talvez até no último minuto, o Palmeiras buscou resultado, buscou o placar, ou um empate, ou uma virada, porque é um time que se entrega demais. Então, méritos totais ao maior treinador que já pisou em terras brasileiras. Brigam comigo quando eu falo isso, mas eu não arredo o pé. O Abel é um fenômeno como treinador. Só uma coisinha para refrescar, para usar os jogos de ontem, que eu gosto do presente, não é? O Bahia fez 1-0, nossa, o Bahia vai massacrar o Nacional do Uruguai, vai fazer 3, 4. Não, o Bahia perdeu. O Flamengo, com 9 minutos, abre o placar contra o Central Córdoba fora de casa. Fez falta esse gol que eu vou mostrar. O Arrascaeta é um craque, tá numa fase linda, tá jogando fino da bola, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá daquele jeito que a gente admira. Só que ontem, além do gol que ele fez, ele poderia ter definido o placar e trazido 3 pontos na bagagem. Olha lá, estou falando do Vitor Roque. Olha lá, olha, Arrascaeta. Mas isso sabe o que é, né? É só você olhar pro seu pé. O do Flamengo tava maior do que esse. Ontem. O do Flamengo tava maior do que esse. O salto alto. Meu Deus do céu. Mas era uma displicência. Mas já tinham perdido em casa para esse mesmo time. Mas achou que ia ganhar. O Flamengo de ontem foi isso. E a campanha do Flamengo, por olha enquanto, o chute que o Arrascaeta dá. Olha o jeito nem que ele chuta a sempre bola. 1-0 no placar é simples e nem sempre você vai conseguir ampliar no final. Só que a campanha do Flamengo da Libertadores é fácil, a mais decepcionante, né? Uma decepção o Flamengo da Libertadores. É até bom pra ter calma em relação ao Felipe Luiz, que vai ser um grande treinador, só que muita gente já pedia na seleção, nossa, seleção é um momento de turbulência. Vamos ver como vai reagir agora também, porque tem um grande time, um grande elenco. O Flamengo não pode estar faltando 2 rodadas com chance reais de não passar pra Libertadores. Não pode. A Libertadores é um truque, né, Marco? O Arrascaeta não tinha nenhum jogador pra assistir. Nenhum. Ele finalizou do jeito que ele resolver, mas olha o jeito que ele teve tempo de pensar, Marco. Se é o Coronado, ele dá uma cavadinha e põe lá pra dentro. Fez gol contra o meu time, já no apagar das luzes. Se é o Yuri Alberto aí, Piquica. Se é o Coronado... Nossa, se fosse o Yuri Alberto, você acabava com ele. Acabava. Se fosse o Romarinho... E se fosse o Memphis, ele ia falar assim, o Memphis tem direito de errar esse gol. Se fosse o Memphis, o Yuri Alberto tem na Libertadores pelo Corinthians. E se fosse o Valência, ele ia cair. Ó, o Edu quer falar com você, fala com o Edu direto, olha lá. Quantos gols o Yuri Alberto tem na Libertadores? Nenhum. Quantos mundiais tem aí vocês aí? Mundial, eu tô falando de Vitor Roque. Olha como ele desvia. Vocês que estão invictos nessa competiçãozinha, o Corinthians venceu ele invicto, só pra lembrar você. Everton Guimarães pode falar sobre isso de maneira imparcial, porque os times dele, né, tá tudo fora. Estão todos na Sul-Americana. E o outro já tá fora da Sul-Americana, só vai cumprir tabela. E aí, Everton, o Palmeiras é esse bicho-papão todo. Gente, outros perdem gols, ninguém fala nada. Mas é quando é o Vitor Roque, virou moda agora. Mochucona. Pois é, então eu adorei a comparação que você fez aí do Arrascaeta com ele. Aí quando é ele, aí os caras inventam um monte de coisa e tal. O Vitor Roque é um jogador de força, é um jogador de explosão. A gente falou aqui de fenômeno na oportunidade, né, antes dele se transferir. Eu, na época, até falei de um fenômeno da maneira que tudo aconteceu, mas ele é um jogador de muita força e muita explosão, que será muito importante, como foi ontem para o Palmeiras também. Ele perdeu um gol incrível, típico de um jogador que às vezes é inseguro, né, mas depois ele fez um gol que de fato foi o mais difícil. Então ele, Paulinho, esses jogadores que chegaram ao Palmeiras recentemente, eles serão jogadores importantes. E o Palmeiras ganha muito com os dois, o que já tinha de sobra, que era um futebol de muita força, de muita entrega e de muita competitividade. Agora, isto posto, é assim, Renato, o Palmeiras é um bicho-papão de tudo que vai disputar esse ano, sim. Eu falei aqui do quanto o Palmeiras era favorito ao Campeonato Brasileiro, na Libertadores, se não tinha acostumado a ganhar, é favorito sim a ganhar a Libertadores. Então, prepara. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que se preparar, porque eu acho que esse ano vai subir caneco por aí, viu? Uma ideia, Everton, uma pergunta para Marco Aurélio Cunha. No ano passado, poucos acreditariam que o Botafogo seria campeão brasileiro e da Libertadores. E assim o fez. E a pergunta é essa, o Palmeiras deste ano, desta versão de Abel Ferreira, para você, tem condição de conquistar as 2 taças? Condições tem, agora é jogo, eu falo que só ganha um. Então pode pegar o Palmeiras e o São Paulo numa partida difícil, não tem favorito para ninguém. Então o Flamengo e o Palmeiras não tem favorito para ninguém. Então os brasileiros, sem dúvida alguma, são favoritos dessas competições sul-americanas, são. Agora, se vai ser campeão das duas, eu acho difícil. Em geral, você ganha uma e não ganha outra. O Botafogo quebrou essa escrita. Eu espero que o meu São Paulo esteja na final da Libertadores. Mas sei que o caminho é árduo, né? Especialmente
especialmente com equipes desse nível de Palmeiras e Flamengo. Mas tudo é possível. Sgarbi, tem um detalhe, o São Paulo especificamente, há pouco tempo, só pra gente falar de coisas mais atuais, não é? Ganhou uma Copa do Brasil eliminando adversários como? Quem? Corinthians, Gol de mão. Palmeiras e também vôlei. Flamengo. Não é? Então, às vezes, uma competição ela pode surpreender também. A gente falava muito do Flamengo antes do início da Libertadores. Agora é o momento do Palmeiras. E pode ver a final do Paulista que o Palmeiras não Mas fez o São nenhum Paulo gol. também Jogando vai bem. com O São Paulo. Com Nhoque, jogou todo. A final, teve todo mundo, fizeram nenhum gol. E o Corinthians fez um gol e foi campeão. Tudo pode acontecer. Você quer falar, final. eu sou campeã estadual invicta. É isso. Nós somos campeões aqui. Eu sou invicta. Nós temos um título para poder falar aqui. Mas enquanto estamos falando de Copa do Brasil, de Libertadores, você fala de Paulistinha, né? Só deixando claro que são competições diferentes. campeão mundial aqui nesse país maravilhoso. Faz tempo pra caramba, campeão mundial aqui. Que faz tempo. E aí, Negrão? Não tinha nem nascido ainda. Faz tempo pra caramba. Só que isso é um fato, nem vão lembrar dessa Copa do Brasil, senão a soberba volta aqui pro meu coração, então esquece isso. Só que é lógico, o São Paulo no passado na Libertadores, o Botafogo, a grande sensação, o São Paulo foi eliminado ali no detalhe, querendo ou não, de pênalti, gol perdido. Então é isso, Libertadores é isso, cara. Times que chegam com não condições pode bater sempre. pênalti com a mão, foi um detalhe. Pênalti com a mão. Você viu São Paulo, Palmeiras. É o Luca bate pênalti com a mão. Eu não vou nem responder. Você cara. deixa isso, ainda bem que não é comigo. O que eu vou responder? É tão louco que eu não sei nem o que responder, cara. Então, pô, deixa ele tirar gol de mão lá. Tomara que tenha sido de mão mesmo, que dá reembolso de tanto que vocês tomaram São Paulo. Se fosse com a mão, Pra ser no estilo Maradona, Porque né? depois do VAR é só o Paulistinha que esse cara comemora. E o juiz. Dá pra evoluir, porque o Palmeiras tá sempre em transformação, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer bonito no Mundial. Eu não sei se vai ganhar, evidentemente. Mas eu acho Solta, negão! Mas eu acho que não, tô falando sério. Vai o quê? Vai fazer bonito. Tá no sofá, né? Na comparação com o Flamengo, que foi o questionamento que a Renata fez anteriormente, você tem um time muito mais consistente. O Flamengo tá oscilando nesse momento, porque é isso. Eletrocardiograma. O Palmeiras, ele tem uma consistência. O Luiz tá convivendo com uma fasezinha diferente agora e a coletiva dele nós acompanhamos também. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível. A grande força desse Flamengo são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei. Marco Aurélio Cunha, qual é o grande mérito do Central Córdoba, que ganhou no Maracanã e ontem arrancou esse empate do Flamengo, que saiu na frente cedo na partida? Eu acho que a imposição física foi maior. Eles conseguiram neutralizar o Flamengo, uma forma de marcação, de retomada de bola, e o Flamengo muito no talento dos jogadores. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Jogadores talentosos que não buscam muito a perda da bola, ficam sem a bola e dão oportunidade ao adversário de fazer suas jogadas. Há uma mística, né, de que tocamos bem a bola, que trabalhamos bem o jogo, e ao mesmo tempo, quando perdemos a bola, temos mais dificuldade em recuperá-la, o que o Palmeiras faz muito bem, o que o São Paulo tem feito também. Então, achei que o Flamengo assistiu muito o jogo, esperando a sua oportunidade de matar o jogo, e ela não veio. Então, eu acho que fisicamente o Flamengo está aquém do que poderia. Como é que você equilibra, né? Sendo um time muito inferior a outro na qualidade técnica? É justamente na competitividade. E se o time que tem qualidade técnica, ele não for competitivo hoje no futebol atual, esquece. Você não vai jogar só com bola no pé. O Flamengo quis fazer isso ontem. E tem um detalhe que eu percebi, falei com o Edu e com o Cicinho e o Ronaldo aqui na primeira parte, que o Central Córdoba, quando ele recupera a bola, ele permanece com a bola. Não é o cara que recupera e já rifa a bola. Sim. Ele sai jogando. E isso dificulta, porque o Flamengo também teve que correr ontem atrás do adversário. E isso não é uma coisa que normalmente ele faz. Então, geralmente todo mundo contém o Flamengo. E ontem ele conseguiu ser contido, Edu. Contido, e a gente viu que o Flamengo não conseguiu trocar 5, 6 passes.
né? O Flamengo ontem saiu das suas características, né? Eu vejo assim, quando você tem um jogador como o Gerson, que não está vivendo um grande momento, isso acaba atrapalhando também a sua equipe. Ah, mas só tem um atleta. Não, mas ele é o cara. Ele é o cara que conduz a bola do meio de campo pro ataque, entendeu? É um cara que chama a responsabilidade. Então eu vejo assim, o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo, é claro que ninguém vai discutir a qualidade do Flamengo, não é por causa de um jogo ou por uma sequência que vem tendo negativa, mas é pelo que a gente esperava do Flamengo. A gente esperava o Flamengo classificar fácil nesse grupo e agora dificultou bastante. Agora, tendo 2 jogos dentro de casa, no Maracanã, com casa cheia, eu acredito muito que o Flamengo vai classificar. Você acha que pode correr riscos, Rona? Então, agora... Difícil que vão se enfrentar a LDU e o Central Córdoba. Mas virou decisão, né? Aí o Flamengo tem que ganhar os 2. Mas a LDU e Tátira não são assim, né? Grandes conquistadores. O Córdoba também não O Tátira não ganha de ninguém, mas a LDU já mais passadinha. Mas agora eu quero ver como é que o treinador vai... Grupo mais fácil da Libertadores. Você chama Ronaldo ou quero responder por você. Ixi, acabou, você não vai... Olha só como é as coisas, né? O fato é, o Flamengo jogou péssimo. Na verdade, ele não jogou, não performou. Ele deixou a desejar ontem. Ontem quem jogou foi o Rossi e o gol do Arrascaeta. O resto não teve jogo. Muitos erros de passe, muita falta técnica. Falta técnica eu falo na performance, não a falta em si. Muita falta de técnica, entendeu? E o que acontece? Essa é a realidade. Mas a imprensa paulista, esses aqui, exaltando como eles são voláteis também. A cada partida de Palmeiras e Flamengo, uma hora o Flamengo tá lá em cima, para eles é o top, uma hora tá lá embaixo como é agora, e assim eles vão dando seus palpites voláteis, entendeu? Igual para o Flamengo e o Palmeiras. Hoje eles estão exaltando o Palmeiras, é isso e aquilo e tudo, são demais, assim fica muito fácil, entendeu? É muito fácil, mas quando o Palmeiras tava lá daquele jeito lá, e o Flamengo aplicando 4-0 no Corinthians, o que eles falaram? Entendeu? É fácil demais comentar assim, mas o Flamengo gosta, mesmo que seja negativa ou positiva, na maioria das positivas, dá emoção ao jogo. Vamos dar emoção à Copa Libertadores e azar de quem vai pegar a gente como segundo e lá como primeiro, porque a gente possa ser que a gente se classifica. Se a gente ganhar do LDU, fizer um placar elástico, a gente vai a 8, empata com eles. E aí o LDU também fica 8. Só que aí o Córdoba vai ganhar da Deportivo Tátira, vai ficar 11. Só que no próximo jogo vai ser LDU e Córdoba. E o LDU vai querer se classificar, ganhar o máximo do Córdoba. Só que a gente já vai estar acima da LDU. Se a LDU ganhar deles, vai ficar com 11. E a gente ganhando do Deportivo Tátira, a gente fazendo um placar elástico, a gente consiga ficar em primeiro ainda. Todo mundo com 11, só que a gente com saldo lá em cima. É possível. E eu acho que é isso que vai acontecer. E azar de quem vai pegar a gente lá na próxima rodada, nas oitavas, que vai ser o sorteio do pote 1 com o pote 2, do primeiro lugar pro segundo lugar. E a gente vai estar lá. A verdade é essa. Cicinho, me aguarde. O Ronaldo exaltou o Rossi e o Felipe. Parabéns. Eu achei que ele ia pegar muito no pé, mas quem pecou muito aí foi Cicinho, Edu Dracena. Acho que foi os outros da foram, e o Chico Garcia também. Mas o Flamengo vai ganhar e vai dar emoção. Essa é a verdade. Os outros times dele aí, cadê? Estão aonde? Estão fazendo o quê? Fala aí. Mas é isso aí o vídeo aí. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, ative o sininho e meta o dedo no like também para ajudar a fortalecer nosso serviço. Comenta aí com a geral. Vamos interagir. Da minha parte vai ser recíproca. E compartilha com a geral. Os antes e todos os outros que têm interesse. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.